Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui, hein? Que bom que você veio hoje. E que bom que você nos acompanha aí pela internet. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 8. Palavra de Deus em Lucas capítulo 8. A partir do versículo 22. Lucas 8. 22. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 8, 22 a 25 nos diz assim, o título, Jesus acalma uma tempestade. Não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Não sei se você está enfrentando uma tempestade individualmente, né? Mas o fato é que todos nós estamos passando por uma grande tempestade. E aí, vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer nesta palavra como conselhos de suma importância para enfrentarmos as tempestades da vida. Amém? Diz assim a palavra: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Muito obrigado, Pai, pela tua maravilhosa palavra. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos nesta manhã, enquanto, Senhor, irmãos nossos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, não estão tendo esta oportunidade. Especialmente, Senhor, aqueles que pertencem a igrejas sem uma infraestrutura sequer estão podendo receber o culto pela internet. Mas nós, Senhor Deus, estamos aqui presencialmente e também pedimos a bênção do Senhor para aqueles que nos acompanham pelo celular, pelo canal do YouTube, pelo computador, aqueles que estão, Senhor, agora participando, nos acompanhando na TV. Que o Senhor esteja, Pai querido, abençoando a todos com esta maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como eu havia falado, nos últimos anos temos enfrentado muitas tempestades. Isso, veja, não é uma coisa apenas que começou a acontecer depois da pandemia. Se nós pararmos para pensar um pouco, nós vamos ver que antes mesmo da pandemia, nós já estávamos enfrentando algumas situações difíceis. Talvez nem tanto aqui no Brasil, né? Mas também no Brasil. Nós estávamos vendo pela TV, por exemplo, aquelas pessoas que estavam largando seus países pela dificuldade que eles estavam enfrentando lá em seus países, e arriscando a vida, atravessando pelo mar para chegar na Europa, por exemplo, e lá na Europa ficava naquele jogo de empurra, um governante querendo que eles voltassem, outros pessoas querendo acolhê-los, e aquela situação toda, e montando enormes campos de refugiado para essas pessoas, e nós estávamos
acompanhando tudo isso pela TV, e pessoas, missionários, saindo de seus países para ir lá a esses lugares também para compartilhar o evangelho com essas pessoas, situações difíceis, condições subhumanas que essas pessoas estavam passando naqueles lugares e estão passando até hoje, porque imagina você, meu irmão, se agora, se estava difícil antes da pandemia para aquelas pessoas que estavam lá nos campos de refugiados, imagine agora como é que está a situação daquelas pessoas. Não é verdade? Então essa era uma das coisas que estava acontecendo antes da pandemia. Outra coisa que estava acontecendo antes da pandemia era o avanço do comunismo com uma nova roupagem, não é? Pior coisa que tem é um inimigo disfarçado. O inimigo do comunismo, ele já foi muito mais, vamos dizer assim, escancaradamente mal, não é? Do que ele é hoje. Atualmente ele se apresenta de forma ardilosa, né? Pandemicamente mascarado, não é? O comunismo agora se apresenta de uma forma que as pessoas nem estão percebendo como é que ele está crescendo no mundo e como é que ele está avançando e conquistando a mente das pessoas através de ideologias, e o cristianismo continua sendo perseguido como em todos os tempos, mas nos últimos anos também vemos um aumento da perseguição dos cristãos em todo o mundo. Isso tudo estava acontecendo já antes da pandemia. Todas essas dificuldades, nós podemos dizer que eram tempestades enfrentadas antes da pandemia. Você já observou como é que é a tempestade? A tempestade, ela vem, né, de forma intensa, daqui a pouco ela dá uma amenizada, e aí você pensa que vai parar, de repente ela vem com mais intensidade ainda, vem com maior força ainda. E aí veio a pandemia. E com a pandemia, meu irmão, nós vemos que esta tempestade aumentou ainda mais a sua força. Porque, além de tudo que se estava enfrentando, além de todas as dificuldades, passamos a enfrentar uma insegurança em todos os sentidos. Não é? Pior coisa que tem é você estar num lugar inseguro. Porque quando você está enfrentando uma insegurança, uma instabilidade, geralmente você quer voltar para sua casa. Geralmente você quer ir para casa. E quando na sua casa, nem mesmo na sua casa você se sente seguro. Nem mesmo dentro de casa você se sente seguro. Esta pandemia criou um clima de incertezas, de insegurança, falência de empresas, desemprego aumentando, empresas quebrando, escassez na casa das pessoas, aumento de divórcios no meio dos casais, desequilíbrio emocional das pessoas, pessoas enfrentando depressão direto, pessoas gerando transtornos mentais, pessoas dando cabo de sua própria vida. Tudo isso aí fez com que nós percebêssemos que a tempestade estava aumentando. Para pensar, meu irmão. Você que não tem um plano de saúde, você sabe a dificuldade que é depender de hospital público. Você chega lá e você não sabe o que você vai ver pela frente. Você já pensa assim, vou chegar lá e não vou ser bem atendido. Vou chegar lá e o hospital está lotado.
vou chegar lá e talvez não tenha o remédio que eu vou precisar, talvez não tenha o equipamento, a máquina para um exame. Mas hoje você olha para as pessoas que também têm plano de saúde, aqueles que têm plano de saúde, que geralmente gozam de uma segurança maior, também estão inseguros. Por quê? Porque também, no momento, não há vaga, por exemplo, de UTI, também na rede privada. Os hospitais estão aí num colapso, numa situação difícil. E todas as pessoas sofrem com isso, sem falar do número de mortes, não é? É óbvio que há também muita maquiagem, né, política em cima disso tudo, né, fazendo com que a pandemia pareça ainda pior do que ela é. Não é? Então, se a pessoa quebrou a perna no hospital, escreve lá que, não é? Quebrou a perna, infeccionou, morreu de infecção, coloca lá que é Covid. Não é? Então, tudo é a pandemia, tudo é culpa do vírus. Né? Então, na hora do vírus, de repente, começar a se manifestar também, dizer, espera aí, também não pode jogar tudo nas minhas costas. Né? Sou culpado de tudo que acontece, não. Né? E, além de tudo isso, ainda tem aqueles oportunistas da política, né? Os políticos oportunistas que viram na pandemia uma maneira de ganhar dinheiro sujo, através da corrupção. Vocês acompanham aí os jornais televisivos, pela mídia, de uma forma geral. Vocês já viram que os governadores receberam recursos para investir na saúde, porque o próprio Supremo Tribunal Federal deu aos governadores e aos prefeitos a prerrogativa de administrar essa questão do que fecha, do que permanece aberto. E aí, eles receberam os recursos e não aplicaram os recursos de forma devida. Parte desses recursos, boa parte desses recursos, ainda não foram usados, ou não foram justificados. O gasto. Para onde foi esse dinheiro? Não há ainda uma satisfação, uma explicação. Para onde foi esse dinheiro? Então, nós vemos aí pessoas que torcem e que agem para que esse período de tempestade piore ainda mais. Fique pior do que ele já está. Políticos mau caráter, que queriam que outro pudesse ter ganho a eleição para presidente em 2018, não satisfeitos com o presidente que a maioria dos brasileiros escolheram. Eles querem o tempo todo queimar o presidente que está aí. E essa é uma oportunidade. Joga na conta dele. Vamos fazer com que ele seja culpado de tudo o que acontece. E tem mais. Esses pastores que ficam abrindo os olhos da igreja, também temos que calá-los. E como é que a gente faz? Vamos fechar a igreja. Vamos, irmãos, para quem acha que esse negócio de fechar a igreja não é apenas uma questão ideológica, é uma questão de saúde pública ou coisas desse tipo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem fiscais indo nas igrejas aí em alguns lugares do Brasil, que eu vi pela internet, que foi gravado, o fiscal entrando dentro da igreja, dando ordem ao padre para parar com a transmissão. A igreja estava vazia.
A igreja estava vazia, só tinha o padre e uma pessoa lá transmitindo. E o padre, muito bem educado, né, virou e disse: irmãos, nós recebemos a ordem aqui de que temos que parar com a missa, vocês aí nos perdoem, nós vamos parar aqui. Parou a missa que estava sendo transmitida pela internet. Mas com a igreja, mesmo havendo distanciamento, mesmo havendo ali à porta pessoas para aferir a temperatura, para higienizar as mãos, até o sapato, os irmãos sabem muito bem, né, que a ceia do Senhor agora tem um material até descartável, não é? Material especial, todo cuidado está sendo tomado. Nós temos uma quantidade X de pessoas, não podemos ultrapassar essa quantidade de pessoas que cabem dentro deste templo aqui, nós não podemos passar de 30%, nós temos funcionado sempre com uma porcentagem abaixo de 30% aqui no templo, todo cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Dentro, pelo menos desta igreja, pode ser mais seguro do que na casa de alguns. Não é? Do que na casa de alguns. Eu não sei como é que é a rotina lá na sua casa. Mas se você tem na tua casa pessoas que vão trabalhar fora, voltam e não colocam máscara quando entra dentro da sua casa, pode ser seu filho. Você está correndo mais risco dentro de casa do que aqui. Por quê? Porque lá na sua casa, quando a pessoa entra, ela não está aferindo a temperatura. Então temos que ser honestos, irmãos. Temos que ser honestos. Aí agora, culminando com essa situação, para desestabilizar ainda mais a situação do país, porque nós temos um inimigo em comum. Amém, irmãos? Nós temos um inimigo em comum a todos, que é o vírus. Ele é inimigo de todos. Não interessa que partido você pertença. Não interessa qual é a sua cor, qual é a religião, qual é a situação financeira, qual é a condição daquela pessoa, não importa, é inimigo de todos. Se é inimigo de todos, todos deveriam o quê? Se unir contra esse inimigo comum. Mas aí o que acontece? Agora se cria uma CPI para investigar se o presidente, ou seja, se o governo federal, presidente, por aí vai, né, os seus ministros, se eles estão fazendo a coisa certa. Ou seja, se eles administraram o país da forma correta durante esta pandemia. Aí, quer dizer, divide deputado para um lado, deputado para outro, senadores para um lado, senadores para o outro. A pedido de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que pelo andar da carruagem, eu acho, que vai acabar sendo aprovado por todos mesmo, porque ele já disse que já ligou para todos os que tomou essa decisão. Antes ele havia ligado para todos os ministros, então eu acredito que ele já tem aqui a essência de todos, né? Então, meu irmão, nós temos um país com um poder, né? Nós temos 3 poderes: o executivo, que é o presidente e seus ministros; o legislativo, que são os deputados e senadores; e temos o judiciário, que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E atualmente quem se encontra mandando no país, governando o país de uma certa forma, é dois poderes que cabe a ele apenas julgar o que chega a ele. Mas, na verdade, ele está executando, ele está legislando, ele está mandando. Né? Então, infelizmente, tudo isso está gerando uma instabilidade
na nossa nação, e eu estou falando aqui só da nossa nação, né? Que nós podemos dizer assim, uma tempestade está aí, instaurada. Nós estamos enfrentando uma tempestade. Porque agora, se o governo federal tinha que defender a população, se o governo federal tinha que trabalhar para o bem da população, da saúde da população, ele agora tem que trabalhar também para se defender. Divide as forças. Será que é difícil demais entender isso, irmãos? Eu fico pensando, né? Precisamos realmente ser honestos. E o tema desta mensagem é enfrentando as tempestades da vida. Enfrentando as tempestades da vida. Como se não bastasse essa tempestade que pega todos nós, existem também as tempestades nossas, particulares. Amém, irmãos? Você pode repetir comigo, enfrentando as tempestades da vida? Novamente, enfrentando. Novamente, vai. Enfrentando as tempestades da vida. Eu não sei, todos nós estamos enfrentando uma mesma tempestade, mas além dessa tempestade que está caindo sobre todos nós, existem as tempestades individuais, que cada um de nós temos que enfrentar, né? Às vezes você vai ao médico, que você está enfrentando alguma situação, o médico passa um exame para você, e você fica com medo de fazer o exame, né? Porque você diz assim, eu vou lá no laboratório, né? Vai ter gente lá com Covid, então vou fazer esse exame agora não, né? Ou então você passa mal, você começa a se sentir mal, você diz assim, eu não vou ao hospital não, porque se eu for lá no hospital, vai ter gente lá contaminada, e quer saber de uma coisa? Eu não quero ser contaminado não. Então as pessoas estão, né, preferindo passar mal em casa. Vou tomar o chá da vovó, né, que é melhor do que enfrentar essa situação aí. Como é que a gente faz para enfrentar as tempestades da vida? Esse texto aqui, ele nos dá pelo menos 3 lições. Ele nos dá pelo menos 3 orientações. Como é que eu faço para enfrentar as tempestades da vida, ou as tempestades da minha vida? Como é que eu faço? Em primeiro lugar, você precisa entender que tempestade atinge também os discípulos de Jesus. Amém? Olha lá o versículo 23 novamente. Olha lá o que está escrito. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Tem alguém com uma versão diferente de sossobrar aí? Correndo o risco de quê? Só isso? Corria um perigo? Perigo de quê, irmão? Perigo de quê? Eles estavam no barco, veio uma tempestade. Diz o texto que eles corriam perigo. Perigo de quê? Perigo de afundar. Barco sobre as águas, né? O homem, ele, por causa da sua inteligência, ele consegue andar na terra, no deserto, na floresta, no mar e no ar, né? Mas toda vez que ele sai daquele lugar, que é um lugar mais estável para a sua, vamos dizer assim, para a sua condição que ele foi criado, por exemplo, o ser humano, ele não tem asas, né? Ele não tem asas. O ser humano, ele não anda sobre as águas. Então, ele criou meios. Mas toda vez que ele sai do seu habitat natural para um outro que não é o dele, ele corre um risco. E aqui, os discípulos de Jesus estavam dentro do barco, e acontece que veio uma tempestade. Irmão, você dentro de um barco,
quando o tempo começa a virar, eu já contei aqui, não vou contar, já contei 10.000 vezes a situação que uma vez eu passei. Hoje eu evito andar de barco. O pessoal fala assim, vamos passear de barco. Ah, meu irmão, não estou muito afim não, né? Estou muito afim não. Mas, porque, sabe o que é você olhar, você está dentro de um barco pequeno. Porque se você tiver que andar de barco, pelo menos que seja um barco grande. Porque você andar dentro de um barquinho pequenininho, né? Porque o pessoal diz, mas o tempo está bom. Olha, quando eu entrei dentro do barquinho, o tempo estava bom, estava sol. Uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, o mar vira de uma hora para outra. O tempo vira de uma hora para outra. O camarada que me convidou para fazer a travessia, para ir para uma ilha, ele disse assim, pastor, fica tranquilo, porque é uma piscina. Eu acho engraçado que tem sempre alguém para dizer o indizível, para afirmar o inafirmável, para dizer o indizível, né? Porque tem gente que você não pode falar nada por aquilo que você não controla. Você só pode falar por aquilo que está sob teu controle. O mar está sob teu controle? Não. O tempo está sob teu controle? Não. Então, para de afirmar coisas que você não pode afirmar. Não é verdade? Então, irmão, o mar, pastor, o mar está uma piscina. Tranquilo, atravessei para lá e para cá já várias e várias vezes, tudo tranquilo. Cheguei lá, estava sol. Entrei dentro do barco. Samuel tinha 1 mês de idade. Pior do que você passar sufoco, é você passar sufoco com criança pequena. E Samuel tinha 1 mês, Luciano tinha o quê? 6 anos. Então, Rose não sabe nadar. Samuel, com 1 mês, sabia nadar. Caísse dentro d'água, ele era o que ia se dar melhor, né? Luciana, com 6 anos, também não sabia nadar direito. Enfim, de repente fechou o tempo. As ondas começam a subir. E você começa... E eu me lembrei desse texto, eu só não tive coragem. Mas eu me lembrei desse texto na hora, eu falei, eu vou... Sabe quando você pensa assim, a minha fé não está com essa força toda? Então, veja, os discípulos de Jesus estavam dentro do barco e veio uma tempestade. Tempestade também bate nos discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Então, não pense que só pelo fato de você ser um discípulo de Jesus, a tempestade não vai pegar você. Que tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Tem gente que está passando na tempestade, essa tempestade que todos nós estamos passando, mas parece que ele é inatingível. Ele diz assim, não, tem nada desse negócio de, não uso máscara, entendeu? Não saio com álcool em gel no bolso, não deixo de fazer as minhas festinhas por causa de vírus nenhum, porque na palavra de Deus está escrito que praga nenhuma chegará na minha tenda. Então você é tão bom, meu irmão, você é tão fera, né, que tem um monte de pastor aí que já foi para a glória, né? Mas você é o ferão. E só não pega a tempestade só não pega você. Não vai faltar nada na minha casa, né? Não vai ter dificuldade nenhuma, não vai. Então, o povo de Israel passou necessidade, meu irmão, no deserto, você lembra? Eles clamavam a Deus e Deus, mas até clamar, eles passavam dificuldade. Quantas dificuldades o povo de Israel passou no deserto? Então não pense você que só pelo fato de você ser uma pessoa que é filho de Deus, que você não vai passar por dificuldade alguma, que você não vai passar por tempestade alguma, que Deus não vai permitir que a tempestade venha sobre a sua vida.
Porque você não sabe como Deus educa. Deus educa de forma diferente de nós. E nós, porque por nós, irmãos, por nós, muitas vezes nós mesmos causamos males desnecessários aos nossos filhos, por dar aos nossos filhos tudo o que eles querem e até o que eles nunca pensaram em ter. A gente dá. Porque a gente quer ver sempre os nossos filhos sorrindo e sem sofrimento. Essa semana eu vi a foto do filho de um apresentador famoso da TV, com um relógio no pulso, que eu nunca vi aquele relógio, e também não achei o relógio bonito também não, um relógio feio. O preço do relógio, R$1.280.000. Preço do relógio, do filho do bacana. Um apresentador de TV famoso aí do Brasil. E ele lá, tirando foto com o relojão, né? Aí você fica pensando, que tipo de educação esse pai está dando para esse filho? Que tipo de formação esse pai está dando para esse seu filho? Numa época em que tanta gente está passando necessidade, tanta gente está passando fome, ele deixa o filho dele sair se apresentando por aí, mostrando, ostentando um relógio de R$1.280.000 no pulso. Esse pai não deveria chegar para o filho e dizer assim, filho, vamos vender esse relógio, vamos dar esse dinheiro para os pobres? Não era isso que esse pai tinha que fazer? Poder educar melhor esse filho? Não. Muitas vezes nós somos culpados. Por quê? Porque nós não aprendemos como é que Deus educa para que nós possamos também educar os nossos filhos. Porque a gente não tem que dar só água tranquila para os nossos filhos, não. De vez em quando a gente propositalmente tem que criar uma dificuldade para ver como é que esse filho vai reagir. Ou permitir uma dificuldade para ver como é que ele vai se safar. O sofrimento é uma escola, meu irmão. O sofrimento é uma escola, ainda que a gente sabe muito bem que tem gente que passa pela escola e parece que não aprende nada. Não é verdade? O juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falando do seu voto, ele citou Martinho Lutero, crente que estava abafando. Ele, falando de Martinho Lutero na época da pandemia, ele diz assim, Martinho Lutero falou em 1350, 1380, não, um pouco antes disso. Meu irmão, eu fico pensando assim, não acredito que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem que ter muito embasamento, muito estudo, não pode ser qualquer um. Aqui, cá para nós, um adendo rápido, um parêntese. Para presidente da República, pode ser qualquer um. Não deveria ser assim. Na minha concepção, não deveria ser assim. Porque um camarada, para ser um CEO de uma empresa, um executivo de uma grande empresa, ele tem que ter cursos e cursos e cursos e cursos e cursos. Será que para presidir uma nação, o camarada não tinha que ter nem mesmo, pelo menos, uma faculdade de administração? Pelo menos. Ele vai ser o administrador da nação. Não, mas se ele sabe escrever o nome dele, tá bom. Né? Então ele cita lá o ministro Martinho Lutero, em 1350, 1380, e disse ainda um pouco antes disso. Martinho Lutero, irmão, ele nasceu em 1483.
Como é que ele pode ter nascido em 1483, morrido em 1546 e ter dito em 1350 alguma coisa? Me explica. Então tem gente que passa pela escola, mas não aprende. Como é que alguém que passa pela escola e não aprende pode ainda se achar no direito de julgar coisas, questões de suma importância para a nação inteira? Mas a escola do sofrimento é uma escola de extrema importância para todos nós. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Quando Deus disse para Adão e para Eva que no dia em que eles comessem do fruto proibido, que eles morreriam, e Deus os expulsou do jardim, pode ter certeza de uma coisa, para quem não sabe: todas essas coisas que aconteceram a esse primeiro casal, foi, por incrível que pareça, você pode até não entender isso, eu teria que ter um tempo maior para te explicar, mas foi para o bem deles. Foi para o bem deles. Porque, não sei se você lembra, lá no jardim tinha uma outra árvore, que é a árvore da vida, que eles não comeram. Porque, havendo pecado, necessariamente tem que haver morte, porque só a morte paga o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a consequência natural. Tem que passar pela morte para pagar pelo pecado. Por isso que Jesus teve que morrer por nós, para que ele pudesse nos dar vida eterna. Agora, se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles não morreriam. E aí eles seriam eternamente pecadores. E eles não teriam como ter vida eterna. Simples assim. Então, quando Deus disse: vocês vão morrer, imagina eles vivos hoje. Que tormento que seria a vida deles. Hã? Que tormento que seria a vida deles. O primeiro casal, se eles estivessem vivos até hoje, que tormento seria a vida deles. Porque, além deles terem que carregar a culpa que todo mundo ia jogar na cara deles, eles mesmos iam ver a desgraça humana e iam dizer um para o outro: está vendo isso que está acontecendo? Culpa nossa. Como é que foi o nome do menino que morreu aí, que o Henri. O Henri ia dar notícia na TV assim: Henri foi assassinado. Um ia olhar para o outro e ia dizer: culpa nossa. Já pensou, meu irmão, que desgraça de vida que ia ser a vida deles? Se eles vivessem eternamente? Hã? Então, quando Deus, ele toma uma decisão, pode ter certeza, a princípio pode até não parecer boa para você, mas é para o teu próprio bem. Você pode não entender na hora, mas vai entender depois. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que até Jesus sofreu. Está escrito lá assim, ó: embora sendo filho, com F maiúsculo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu sei, irmãos, eu sei que nenhum de nós gosta de sofrer. E se depender de mim, eu também não vou sofrer. E se depender de mim, você também não vai sofrer.
sofra o menos que você puder. Mas entrou nesse mundo, vai sofrer. Vai passar por um perrengue. A Bíblia fala de uma exceção. Um homem chamado Jabes. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha o quê? Não me sobrevenha o quê? A aflição. E diz o texto: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tem até um livro chamado A Oração de Jabes. Muitos aqui acredito que já até leram esse livro. A Oração de Jabes. Jabes passou pelo mundo sem aflição. Ele pediu a Deus e Deus lhe concedeu. Mas como é que foi a vida de Jabes? O que Jabes produziu? O que Jabes contribuiu para a humanidade? A Bíblia não fala nada. Só fala... Você já pensou, meu irmão? Só fala isso a respeito dele. Ele pediu para não sofrer e Deus concedeu a ele uma vida tranquila. Né? Embora tenha sofrido no nascimento, porque a mãe deu esse nome a ele por causa da dificuldade na hora do parto. Aquele que faz sofrer. Acho que é esse o significado da palavra ou do nome Jabes. Então, meu irmão, isso é uma exceção. A maioria dos discípulos de Jesus vão sofrer, sim. E geralmente é naquilo que a gente sofre que Deus mais nos usa. É interessante como é que Deus faz isso. É no seu sofrimento, é na sua luta, que Deus está fazendo o teu treinamento para te usar depois, com toda essa experiência que você passou. Às vezes um pastor vai fazer uma visita para uma pessoa e ele não leva uma palavra tão boa quanto uma outra pessoa que passou por aquilo que aquela pessoa que está ali enferma está passando agora. Porque a experiência conta. Uma pessoa que chega para você e diz assim: eu também passei por isso. A pessoa, ela se abre para ouvir. E como é que... Porque ela quer saber o seguinte: e como é que você venceu? E como é que você está aqui agora? Todos nós conhecemos o curso Casados para Sempre. Amém? A sigla MMI. Vem lá dos Estados Unidos. Um nome em inglês. Aqui no Brasil é Casados para Sempre. Esse ministério nasceu de um casal que se separou. O marido saiu de casa, abandonou a esposa e saiu de casa com a melhor amiga da sua esposa. Ele foi embora com a melhor amiga da sua esposa. E a mulher passou um sofrimento. Mas só que teve uma coisa, ela disse: eu não desisto. E ela conseguiu não só reaver o seu casamento, reconstruir a sua família, como Deus concedeu aos dois um ministério que tem feito bem para o mundo inteiro. Quantos casais estão sendo abençoados por causa da experiência ruim que este casal teve? Então, geralmente é assim. Então, primeiro lugar, primeira coisa, para que eu não venha sucumbir na tempestade, para que eu saiba enfrentar a tempestade, primeira coisa que eu tenho que saber: eu
posso passar por tempestades, mesmo sendo filho de Deus. Segundo, para enfrentar a tempestade ou as tempestades da vida, certifique-se de que Jesus está no barco com você. Repita comigo, certifique-se de que Jesus está no barco com você. Veja se Jesus está no barco contigo. Porque, meu irmão, eu vou te contar, olha lá, versículo 24, o que diz lá? Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Meu irmão, é interessante. Olha, quando o profissional da área não dá jeito, só Jesus. Os discípulos, eu acredito que eles não sabiam. Quer dizer, eu acredito não, tenho certeza. Os discípulos não sabiam o que Jesus ia fazer. Tanto é que eles dizem isso lá no final. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles não sabiam que Jesus... O porquê que eles foram acordar Jesus? Você acha que eles foram lá? Ah, já sei, Jesus vai dar um jeito. Tem gente que lê esse texto aqui pensando assim, né? Gente, Jesus está aí, vamos lá chamar Jesus que ele vai resolver a parada. Eles foram lá acordar Jesus porque ninguém quer que o outro morra dormindo. É ou não é verdade? Hein? Você está no ônibus, né? Você está no ônibus com alguém do teu lado. De repente o pneu do ônibus estoura. A pessoa do teu lado está assim. Você vê que o ônibus vai bater. Primeira coisa que você faz: ei, acorda, vamos bater. Foi nessa que eles foram avisar Jesus. Mestre, mestre, estamos perecendo. Eles não foram dizer, Jesus, dá um jeito. Eles não sabiam o que Jesus ia fazer. Imagina, Marco. Jesus, estamos morrendo, vamos morrer, acorda. Você tem que pelo menos morrer vivo. Morrer vivo. Morrer vivo é ótimo. Mas todo mundo entendeu, né? Tem que acordar para morrer. Se bem que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu estava dentro do avião, indo de Japão para Nova York. E viajando por uma empresa japonesa. O piloto era japonês, era oriental. Ele fala lá na língua dele em japonês. A tripulação corre e bota o cinto de segurança. Meu irmão, quando você vê o comissário ou a aeromoça correr e botar o cinto de segurança, ó. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí, o cara vai lá e fala agora em coreano. Blá, 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 blá. Depois ele falou num outro idioma. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí daqui a pouco ele fala lá em português, um português meio arranhado, né? Dizendo que nós iríamos passar agora por uma zona de grande turbulência e que por ordem do piloto, do comandante, todos deveriam colocar o cinto de segurança. Aí eu, coloquei meu cinto de segurança. Quando eu olhei para o senhor, um presbítero que estava lá na janela, ele estava lá assim, ó. Eu falei assim, não vou acordar ele não, meu irmão. Vou acordar ele não. Se cair, compadre, ele vai, né? Vai dormindo.
Não chamei, confesso. Quis evitar sofrimento. Que foram 2 horas de turbulência, meu irmão. Você não sabe o que é isso. Você não faz ideia do que é isso. Aí você dentro do avião. Meu Deus. Fique tranquilo, irmão. Turbulência não derruba o avião. Olha, Jesus está no barco contigo. Porque uma coisa é só, todo mundo vai passar por tribulação. Todo mundo vai passar por aflição. Todo mundo vai enfrentar a tempestade. Mas uma coisa é você enfrentar a tempestade com Jesus. Outra coisa bem diferente é enfrentar a tempestade sem Jesus. Isso as pessoas não entendem. Ah, mas por que tem que ter Jesus? Ah, mas por quê? O que Jesus vai fazer? Meu irmão, passa sem Jesus para você ver. Uma coisa é passar com Jesus. Se você está achando difícil passar essa pandemia com Jesus, se coloque no lugar de quem está sem Jesus. Porque tem gente aí, meu irmão, que eu vou te contar, está fazendo de tudo que aprendeu, né, desde pequenininho, para ver se safa de alguma forma. Tem gente que está preso dentro de casa, em pânico. Em pânico. E eu, quando eu era pequeno, quando eu acordava com medo, à noite, eu chamava minha mãe. Minha mãe não era crente, tinha ninguém crente dentro de casa. Mas minha mãe chegava lá e dizia assim: João Luiz, vamos orar. Acho que ela falava, vamos rezar. Aí ela dizia: em paz me deito, em paz me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Agora dorme. Aí eu dormia tranquilinho, voltava a dormir, parece que não tinha acontecido nada. Tem gente que está recorrendo a qualquer coisa, meu irmão, ele não sabe orar, ele está orando assim: em paz me deito, em paz me levanto. Ainda mais se ele estiver assistindo o jornal da Rede Globo. Com a graça de Deus e o Espírito Santo. Desesperado. Você não sabe o que é enfrentar a tempestade sem Jesus, meu irmão. Lembra do casamento lá em Caná da Galileia? Faltou o vinho, mas o texto diz assim, o texto diz assim: Jesus também foi convidado para o casamento. Ah, isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso faz toda a diferença. Para tudo na vida tem que ter preparo. Para tudo na vida tem que ter preparo. Você tem que estar preparado para tudo. Tem gente que acha que nunca o problema possa acontecer. E ele nunca se prepara. Não é? Aí quando o problema vai acontecer, quando o problema acontece, aí é que ele vai correr atrás. Aí, meu irmão, aí talvez não dê tempo. Hã? Nós fizemos um passeio aqui voltando a falar do barco. Nós fizemos aí o retiro de casais, um ano desses aí atrás, que nós tínhamos que pegar um navio, um barco grande, né, para ir até a ilha lá do outro lado. E aí eu cheguei lá, né, entrei dentro do barco, e olhei assim, e vi lá os coletes salva-vida. Então eu peguei um colete salva-vida, coloquei e falei: pessoal, por favor, cada um queira pegar o seu colete salva-vida. Aí o pessoal me viu de colete e começou a pegar, colocar. Quando chegamos lá, tinha um grupo que já tinha ido na frente. Quando a gente chegou, o pessoal começou a rir. Tanto de colete, com medo, com medo. Mas eu fiquei sabendo que a Mary Lane foi a única que foi de colete no outro barco. Por que ela foi de colete? Qual é a função dela? É a mesma tua.
técnica de segurança no trabalho. Uma das coisas que os técnicos de segurança do trabalho aprendem a trabalhar é com a prevenção. Meu irmão, na hora que o navio der ruim, não é hora de você buscar o colete, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O troço está ali, é para enfeitar? É para enfeitar? Aquilo ali é para enfeitar? Não, é para usar, meu irmão. É para usar. Não é? E tudo a gente tem que estar, para tudo a gente tem que estar preparado. Aprenda a se preparar para a vida. A gente tem que se preparar para estudar. Não é? Ninguém chega lá na faculdade, entra assim do nada, senta lá e vim fazer uma faculdade. Não, tem que se preparar. Né? Tem que se preparar para trabalhar, tem ou não tem? Alguém aqui começou a trabalhar sem se preparar? Tem que se preparar. Alguma coisa, a não ser que seja um trabalho que seja tipo empilhador de lata de óleo soia. Lembra daquele comercial? Quando o óleo soia foi apresentado na TV, era assim: o camarada chega, um sujeito com a cara de débil mental, aí o gerente da loja chega para ele e diz assim: o senhor já trabalhou alguma vez? Ele, não. Aí ele, você sabe colocar uma lata de óleo em cima da outra? Ele, não. Aí o gerente virou para ele e falou assim: contratado. Contratado como empilhador de lata de óleo soia. Aí mostrava lá o camarada assim, ele botava uma lata, quando ele ia empilhar outra, chegava um cliente e pegava essa. Aí ele pegava a outra, ele ficava olhando assim, pegava a outra, colocava lá. Quando ele ia empilhar, a outra chegava lá e o cliente levava. Que o óleo era tão bom que ele não parava na prateleira. Essa era a mensagem. Tem gente que não sabe colocar um óleo em cima do outro, uma lata de óleo em cima da outra. Né? Não é possível. Para todo trabalho a gente tem que ter um preparo. Tem que se preparar para casar, não tem? Tem que se preparar para casar. Tem gente que casa de qualquer jeito. Aliás, tem gente que casa com qualquer um de qualquer jeito. Em qualquer lugar. Tem que se preparar para viajar. Tem que se preparar para ter filhos. Tem gente que se prepara para tudo isso e não se prepara para viver. Não se prepara para viver e para morrer. Meu irmão, todo mundo tem que estar preparado para viver e para morrer. Uma vez eu fui no cemitério, eu dava aula, nessa época eu dava aula no seminário. Eu saí do seminário, fui direto para o cemitério. Quando cheguei lá em frente, tinha uma vizinha do lado de fora. Eu falei assim: cheguei atrasado, acabou. Aí, eu cheguei para ela e falei assim: acabou? Ela disse assim: não. Eu falei: não, porque você está aqui do lado de fora. Ela falou: eu não entro em cemitério. Eu não entro em cemitério. Tem gente que quando você fala de morte, ele diz assim: isola. Isola. Não, aqui não serve, tem que ser madeira. Muda de assunto. Muda de assunto, precisa lavar. Aí não tem jeito, meu irmão, não tem como escapar disso. Ou Jesus volta para te buscar, ou você vai ao encontro dele. O encontro dele? Sim, você vai sentar diante dele no tribunal. Você tem que estar preparado. E a única maneira de estar preparado é se Jesus está contigo no barco. Se Jesus está contigo no barco, você está preparado. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você está pronto. Pronto. Mas o galardão é outra coisa, meu irmão. Mas que você vai entrar, vai.
Mas ainda assim eu vou ao julgamento? Vai, mas já sabe que está absolvido pelo sangue do Cordeiro. Você tem que estar preparado. Terceiro e último lugar, para enfrentar as tempestades da vida é necessário o quê? Desenvolver uma fé inabalável em Deus. Não para aí não, tem que desenvolver a sua fé. Olha o que diz lá o versículo 25, para espanto dos discípulos que acordaram Jesus, para o espanto dos discípulos que acordaram Jesus para morrer, eles ouvem Jesus dizer assim, ó, onde está a vossa fé? Mestre, acorda, vamos perecer, vamos afundar, vamos morrer. Jesus diz, onde está a vossa fé? Meu irmão, a fé é o remédio, a fé genuína. Não é aquela fé do cantor lá que diz, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Você pode ter fé num monte de coisa e não vai adiantar nada. Tem gente que diz assim, ó, pastor, eu tenho uma fé. O senhor não imagina, eu tenho uma fé. Eu tenho fé nisso, fé naquilo outro, fé ele tem, sabe? Ó, aprenda uma coisa, meu irmão. Fé demais não cheira bem. Entendeu? É o nome do filme, né? Conhece? Né? Ah, eu tenho fé nisso, fé naquilo, eu tenho fé em todas as religiões, eu tenho fé em todos os deuses, todas as religiões são boas, eu tenho fé, eu tenho muitas fezes. Irmão, a fé genuína é num só. É um só Deus, Criador de todas as coisas, o Pai que subsiste em três. Pai, o Deus que subsiste em três. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Só. Ah, mas não, é só. Só. Você tem que desenvolver a tua fé durante a tua vida, porque no final das contas o que vai te salvar é a tua fé. O que vai te fortalecer para enfrentar o vento e o mar é a tua fé. O que vai fazer com que você não se desespere pela tempestade é a tua fé. É o nível de fé. É o nível de fé. Então, meu irmão, essa semana, me mandaram um link de um pastor antigo aqui no Brasil, fundador de uma igreja. Esse homem é pentecostal, mas fundou uma nova denominação, com o mesmo nome da igreja anterior, enfim, modificada alguma coisa. Esse homem, eu vi pregar mensagens extraordinárias. Não é o mesmo que vocês estão pensando, é outro. Esse homem foi intérprete de Jimmy Swaggart quando veio pregar no Brasil. Um homem que pregava uma palavra extraordinária, um homem que ensinava a sua igreja a fé, o poder, o evangelho. Esse homem, hoje ele diz assim, eu não sou mais evangélico. Começou dizendo assim, eu não sou mais evangélico. Aí ele diz assim, com isso eu não estou dizendo que eu não creio mais no evangelho. Eu não sou mais evangélico no sentido de pertencer à igreja evangélica como ela é e como ela está. Aí ele começou a dizer assim, por que eu estou falando isso? Porque os evangélicos, eles creem na Bíblia de forma literal. Eu não creio assim.
Eu não creio que a criação ela aconteceu exatamente como está lá no Gênesis. Eu não creio mais assim. Eu não creio num Deus que ele se move através da oração do homem. Não creio mais. Eu não creio. Ele começou a falar de um monte de coisa que ele não crê, que está na Bíblia. Eu fiquei pensando, esse homem crê em quê, afinal de contas, meu irmão? O que mais que esse homem crê? O que sobrou? E eu fiquei pensando, pior, os membros da igreja desse homem. Então, esse homem, que ainda é um pastor de uma igreja grande lá em São Paulo, quer dizer, nem sei se é grande, mas de uma igreja lá em São Paulo, esse homem, ele cria no passado, hoje ele perdeu a fé. Aconteceu com ele o contrário do que tem que acontecer com todo crente. Por quê? O crente se converte, e quando ele se converte, ele é fogo puro. Ao invés dele desenvolver a salvação, ao invés dele crescer, desenvolver a fé, ele começa a descer a escada. E daqui a pouco ele está olhando lá para trás e com saudade. Ah, que saudade daquele tempo, quando eu tinha vontade de ir à igreja, quando eu tinha vontade de participar do culto. Ah, que saudade daquele tempo, quando eu lia a minha Bíblia todo dia. Ah, que saudade daquele tempo, quando eu orava mais do que eu oro hoje. Ah, que saudade. Ele vive do passado. Mas a nossa fé, nós temos que desenvolvê-la. Ela nos foi dada como uma semente. Mas não é para permanecer como uma semente do tamanho de uma semente de mostarda. E volto a falar. Quando Jesus disse sobre a semente de mostarda, a fé, ele está falando como. Nós damos ênfase no tamanho. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Não é para permanecer um grão de mostarda. Não é para permanecer do tamanho da menor das sementes daquela época. Deus, quando nos concede seus dons, Ele geralmente não nos dá o dom completo. Ele nos dá o dom como semente, para que a gente possa trabalhar e desenvolvê-los. A gente desenvolve os nossos dons à medida que a gente vai exercendo. Agora, se você diz que tem fé e a tua fé não faz nada, a tua fé é morta. E não sou eu que digo isso. Está escrito em Tiago: a fé sem obras é morta. Aí tem gente que pensa que essas obras aí é só ação social. Ah, se eu não fizer uma ação social, a minha fé não vai vingar. Não, não é só isso, meu irmão. A fé, ela tem obras. Ou seja, a fé produz o quê? Resultados. A nossa fé tem que produzir resultados. Se a tua fé não está produzindo nada, examine a sua fé. Examine a sua fé. A sua fé tem que produzir alguma coisa. Tem gente que tem trocentos anos de crente na igreja dele, ele nunca viu um carrapato melhorar de vida. Foi Charles Spurgeon que disse: há pregadores que pregam um ano inteiro e não nasce um rato, que dirá um filho de Deus. A sua fé não produz nada. Quantas pessoas conheceram o Evangelho por causa da sua obra? Ou seja, por causa da sua ação, por causa da sua atitude. Quantas pessoas ouviram o Evangelho por sua causa? Eu não estou falando aqui necessariamente de conversão, estou falando aqui de pregação. Você anunciou o Evangelho para alguém, a pessoa nunca anunciou o Evangelho para uma pessoa. Nunca conseguiu levar uma pessoa a Cristo. Nunca discipulou ninguém. Nunca viu alguém ficar curado de um resfriado.
Nunca ela expulsou um capiroto anão. Desculpa aqui o anãozinho. Estou me referindo ao tamanho. O capirotinho, ele nunca se deu, sabe, o trabalho de expulsar. Ah, isso é para pastor. Toda vez que acontece alguma coisa com ele, pastor, pastor. Ô, meu irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você. Exerça a sua fé. Faça alguma coisa. Começa com a verruga, meu irmão. Não é não? Tem gente que tem uma verruga. Não ora para aquela praga cair. Tem um resfriado. Ele nunca ora para aquele resfriado ir embora. Tem uma alergia. Ele nunca ora para aquela alergia ir embora. Tem uma erisipela. Ele nunca ora para aquela erisipela ir embora. Aí, quando tem um câncer, ele diz assim: mas meu Jesus vai me livrar dessa. Quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Tem jeito. Você não ora para arrebentar, para uma verruga arrebentar no seu corpo, para sair, para cair. Você não ora por uma unha inflamada ou encravada? Você acha que a tua fé vai ser o bastante para encarar um tumor maligno? Hein? Que você não exercita a sua fé? O camarada descobriu uma loja linda, bonita. Ele chegou lá, tinha um senhor simpático. Ele virou para o senhor e olhou na prateleira. Lá na prateleira tinha jarro de amor, tinha um vidro de fé, tinha pacote de esperança, tinha caixas de salvação, tinha fardos de perdão, tinha pacotes de paz. Ele virou e falou assim: quanto custa? O senhor virou para ele e falou assim: esses dons são dons de Deus, não custa nada, é de graça. Ele falou: é de graça? É de graça. Ele falou: então eu quero um pacote de fé, eu quero um fardo de perdão, eu quero um vidro cheio de amor, eu quero isso, eu quero aquilo. Começou a dizer o que ele queria, que eu quero levar para mim, para minha família e para os meus amigos. Aí o vendedor foi ali atrás, preparou, aí veio e trouxe um saquinho que cabia na palma da mão. O homem olhou aquele saquinho, o rapaz, e falou: mas eu pedi tanta coisa, você só trouxe isso aqui? O moço falou para ele: nós aqui só vendemos sementes. Na loja de Deus só se vende sementes. Você quer tudo pronto? Não é assim. Você ganha semente e desenvolve. A fé começa como um grão de mostarda. O reino de Deus começa como um pequeno grão de mostarda. A salvação está lá em Filipenses 2,12. A palavra diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E muitas vezes, irmãos, esse desenvolvimento vem com dor. Foi a Luciana que começou com dores nas pernas. E quando ela era pequena, dores nas pernas. Levamos no médico, o médico examinou e tal, e virou e falou assim: isso aí é dor do crescimento. E eu fui me lembrar que eu tive isso também, só que eu não fui ao médico, não me levaram ao médico, não sei nem se médico sabia isso naquela época, sei lá. Mas era uma dor, meu irmão. Eu chegava à noite, quando eu sentava na cama assim, antes de deitar, era uma dor aqui, principalmente aqui nas coxas, uma dor
que eu chorava de dor. Porque, meu irmão, o meu pai era desse tamanho. A minha mãe, menor ainda. É inexplicável como é que eu cheguei a 1,75. Inexplicável. Dizem que eu puxei o meu tio. Meu pai tinha uns irmãos grandes. Tinha que doer, meu irmão. Tinha que doer. Para eu crescer, tinha que doer. E eu não fiz nada, entre aspas. Eu fazia muito exercício quando era pequeno. As crianças antigamente faziam muito exercícios, naturalmente. Minha mãe falava assim: João Luiz, vai ali no armarinho. Tinha armarinho lá na tua época? Ainda tem ainda hoje? Vai ali no armarinho comprar linha. Eu ia correndo e voltava correndo. Mania de criança, correndo o tempo todo. Vai ali na padaria. Eu ia correndo e voltava correndo. Vai ali falar não sei quem com não sei quem. Lá eu ia correndo e voltava correndo. Era mania de criança. Correndo o tempo todo, sem saber que eu estava me exercitando. Quando a distância era maior, ia de bicicleta. Agora, as crianças hoje, meu irmão, é só sentado na poltrona. E matei, e morri. O dia inteiro no videogame. Quando eu era pequeno, minha mãe tinha que chegar na porta e dizer: João Luiz, vamos comer. Eu esquecia de comer, meu irmão. Almoçar. Eu ficava na rua o tempo todo. Era bola de gude, búlica. Se vocês pegar uma bola de gude hoje e der para alguma criança aí, ele não sabe nem como é que é o nome. Peão, pipa, bicicleta. É o tempo todo na atividade. Aí você tem criança hoje com colesterol alto. Um monte de criança obesinha. Não é? Irmão, Deus nos deu dons para que nós possamos o quê? Desenvolver. Eu tenho orado para que essa pandemia sirva para alguma coisa boa. Que de ruim a gente já sabe o que ela trouxe. Mas eu oro para que ela esteja trazendo coisas boas. Eu oro para que ali na frente a gente possa chegar à conclusão de que por causa da pandemia, crentes oraram mais, crentes leram mais a Bíblia, crentes se aproximaram mais de Deus, pessoas se converteram a rodo, gente, sabe, quando terminar, porque as pessoas, os levantamentos que estão sendo feitos não é bem esse. Que tem gente dizendo aí nas pesquisas que quando a vida voltar ao normal, ele não volta mais à igreja. Assim, presencialmente, ele vai preferir ficar em casa assistindo o culto pela internet. Porque já se acostumou, 1 ano sem vir à igreja. Já se acostumou. Né? Mas eu oro para que seja diferente. Eu oro para que quando tudo isso passar, nós tenhamos um resultado diferente, que a igreja fique pinhada de gente, que tenha gente agarrado lá no lustre, que tenha gente lá, sabe, gente, fila para entrar, agora, finalmente, de volta, aleluia, todo mundo junto, e vamos para frente, e vamos lá, e vamos que vamos, porque o povo ficou em casa, exercitando. Bíblia, oração, jejum. Quem está lembrando dos 15 minutos de oração aí, meu irmão? Aleluia! Tipos de tempestades, tipos, decepções, doenças, falta de dinheiro, etc, etc, etc.
Jesus está no teu barco? Sua fé está desenvolvendo? Então, meu irmão, se a tua fé está desenvolvendo, vai chegar uma hora que você vai até se espantar com poder. Agora o Espírito Santo dentro de você. Você vai dizer, quem é esse? Quem é esse que está dentro de mim? Que me ajuda a resolver problemas insolúveis? Quem é esse que está em mim? Que retirou de mim este vício que eu carregava há tantos anos? Quem é esse que está em mim, que me faz orar pelas pessoas e ver o resultado da minha oração na hora ou no processo? Quem é esse que está dentro de mim e que me faz inflamar de amor por Deus? Quem é esse que está dentro de mim e que não admite ver um ser humano sofrendo sem fazer absolutamente nada? Quem é esse que está dentro de mim e que ele não permite que eu me acomode, que eu fique o tempo todo na cama? Quem é esse que me faz acordar de madrugada para orar? Quem é esse que me sustenta, que me guarda, que me ajuda? Quem é esse que me dá estratégias contra o mal? Quem é esse que me dá estratégia para vencer? Quem é esse que me ajuda a manter a minha família unida? Quem é esse? Quem é esse? Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim sairá. Jesus disse, eu sou o pão do céu. Jesus disse, eu sou a raiz de Davi. Jesus disse, eu sou. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou. Na Bíblia está cheio de nomes atribuídos a Jesus. E você tem o Espírito dele dentro de você. Para fazer toda a diferença. Para te ajudar a enfrentar toda e qualquer tempestade. E que assim seja na vida de todos nós. Desenvolvamos o que Deus nos deu como sementes para a sua glória. Que Deus nos abençoe.